Quando você conhece o seu público-alvo, você ainda pode dividi-lo em 3 tipos de clientes. É importante você entender esses 3 tipos de clientes porque eles estão em momentos diferentes e existem em quantidades diferentes no mercado. É como se fosse um iceberg. Você tem a ponta do iceberg, que é a menor parte dele, e a parte que está submersa é a maior parte. Então, essa quantidade de tipos de cliente vai determinar o momento da compra. E o primeiro deles pode ser denominado como cliente super motivado. Ele tem 2 vantagens. Ele sabe o que quer, ele sabe que precisa do seu produto, do seu serviço, e ele está procurando por aquilo naquele momento. Então, eu vou te dar um exemplo do ramo que eu atuo, que é de fotografia, para você entender. Menina descobriu que está grávida. Não planejou a gravidez, nem nada, viu que estava grávida. E agora ela quer fazer fotos. E ela vai lá e procura nos grupos do Facebook. Alguém me indicaria um fotógrafo? Alguém conhece fotógrafo? E o que acontece? Uma enxurrada de comentários de indicação de vários profissionais e várias pessoas ali comentando: esse é o melhor, esse é o preço legal. Então ela está precisando daquele produto naquele momento, ela sabe que ela quer e ela vai comprar. Mas o que acontece é que, em razão disso, traz algumas desvantagens. Que a concorrência vai ser muito alta, porque aí todo mundo vai querer atender ela, todo mundo recebeu a indicação ali, vai atrás daquele cliente. E eles existem em menor quantidade, ele é só a ponta do iceberg. Porque você tem uma alta concorrência, um número pequeno, e você ainda tem uma guerra por preço. Porque ela vai ficar mais inclinada, ainda mais se ela estiver com bastante pressa, a comprar daquele que está no menor preço, dentro do mais ou menos o que ela conhece do que é uma foto boa, uma foto de qualidade. E o que acontece é que muitos profissionais, eles atuam só disputando esses clientes super motivados. É o apagar fogo, é o ir atrás do cliente na última hora. É o cliente que já saiu para comprar, ele vai comprar um sapato e ele está passando em várias lojas para ver o preço. Se ele tiver o mesmo modelo, ele vai comprar no que é mais barato. Muitas vezes nenhum atendimento acaba sendo um diferencial para esse tipo de cliente. E quando ele aparece é como se fosse carniça para urubu. Todo mundo vai em cima. Num outro nível, um pouco mais embaixo desse iceberg, eu posso enumerar o cliente levemente motivado. Ele sabe que precisa do seu produto, mas ele está procrastinando. Ele fala, não é agora. Não, eu vou fazer depois. É uma outra hora. Eu estou planejando aqui, um dia eu vou precisar. Então ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa, mas não é agora, não é esse momento. E o que é a grande vantagem? É que eles existem em maior número. Às vezes é aquele cliente que passa algum tempo namorando, entre aspas, um produto ou um serviço antes de adquirir. Outra coisa legal é que tem menos concorrência. Tem menos pessoas atuando para tentar pegar esse tipo de cliente. Porque isso leva mais um prazo, leva a construção, leva um relacionamento. E muitas empresas estão focadas só lá no cliente super motivado, que é o que está precisando na hora que está com o dinheiro na mão e vai comprar naquela hora. E quando você atua nesse nível, você não precisa de brigar por tanta concorrência. É quando você faz um trabalho legal, você tem conteúdo, a pessoa vai te conhecendo, vai conhecendo a sua empresa, aquilo que você oferta, e vai criando uma confiança, você vira uma autoridade, você cria credibilidade para ela. E qual que é a desvantagem? Você vai precisar de mais energia, porque eles estão camuflados aí no meio da multidão, né? Você não sabe exatamente quem eles são. Você vai precisar de encontrar essa pessoa num trabalho mais aí de médio prazo. E isso às vezes gasta energia e às vezes as pessoas não estão tão dispostas a gastar energia nessa camada de clientes. E por fim, nós temos lá a parte mais submersa, a parte maior do iceberg, que são os clientes não motivados. Ele precisa do seu produto, ele precisa do seu serviço, mas ele não sabe disso. Ele não tem esse conhecimento. Ele não está procurando por esse serviço.
E pega, por exemplo, a parte da academia que a gente estava falando. Tem gente que precisa de perder peso, precisa de cuidar da saúde, mas não sabe disso. Às vezes é um falso magro, né? A pessoa tem um biotipo assim, esquelético igual o meu, e ela come, não engorda, e ela acha que por isso a saúde dela tá excelente. Ela não sabe que ela precisa de fazer exames de rotina, que ela precisa de cuidar da sua saúde, que ela precisa de fazer exercício, porque ela acha que do jeito que tá bom. Né? Então, isso acaba sendo uma coisa muito perigosa para ela mesma. Você precisa de fazer uma oferta. Você precisa de alcançar esse tipo de pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente encara esse cliente não motivado, às vezes quando tenta forçar uma venda, forçar um produto que ele não precisa naquele momento. Mas isso é um dever da empresa fazer, de saber vender. E o legal é que ele tem uma quantidade enorme desse tipo de gente. Nessa faixa existe menos ainda concorrência. Porque as pessoas não estão querendo gastar tempo, criar conteúdo e ir atrás desse tipo de cliente. E o legal é que você vai poder cobrar um preço mais justo, porque você vai estar criando um relacionamento ainda mais de longo prazo. E a desvantagem é que precisa de mais ainda esforço para conseguir atingir ele. E aqui fica uma lição para você determinar qual que é esse tipo de cliente que você vai atuar. Às vezes você vai fazer um negócio, abrir um ponto comercial, uma lanchonete. Você tem o cliente super motivado, que é aquele que está com fome. Ele quer comer. Ele está passando por ali, ele precisa de comer. Ele está super motivado, ele vai entrar ali e vai comer, mas tem mais 20 lanchonetes. Às vezes ele vai no que está mais bonito, que está mais limpo, às vezes ele vai pelo preço. Então, se você escolher atuar no cliente super motivado, você tem que entender dentro desse segmento de cliente o que chama a atenção dele. Se é preço, você vai fazer a sua proposta de valor baseada em preço. Se é o design, a estética, você vai fazer uma proposta de valor baseada nisso. Pegando o exemplo da academia. É aquele cara, eu preciso perder peso urgentemente, se eu não perder peso eu vou morrer. Então o que ele está procurando numa academia nesse momento? Ele é iniciante, ele nunca malhou. Qual que é a maior dor que ele tem? Dele começar a desistir, dele não dar conta, dele passar vergonha. Então entendeu o que esse cliente super motivado procura e oferecer para ele. Se você decidir atuar principalmente nesse nível. Mas você ainda, concomitantemente ou exclusivamente, pode atuar nos clientes levemente motivados. Por que eu gosto desse nível? Porque é um nível intermediário. É o nível, por exemplo, da moça que está namorando e ela vai noivar e ela vai casar e ela já começa a pensar que ela vai precisar de um fotógrafo. E eu começo a criar credibilidade, criar conteúdo para esse tipo de cliente. Porque se eu foco só no cliente super motivado, eu sei que dentro desse segmento, eu não vou ter, dentro do segmento de clientes super motivados, eu não vou ter braço, não vou ter energia para mostrar a diferença de uma foto boa e uma foto ruim. Acaba sendo ali pelo preço mesmo aquele que consegue atender na hora. Já quando atua no segmento de clientes levemente motivados, eu consigo criar conteúdos diferentes, eu consigo criar relacionamento, eu consigo encontrar estes potenciais clientes ao longo do tempo. Mas isso funciona para mim, trabalhar exclusivamente com isso, porque eu não dependo exclusivamente dessa renda. Então, às vezes demora para esse cliente, aliás, esse potencial cliente se converter num cliente. Mas para mim, acaba sendo mais barato e mais vantajoso trabalhar dessa forma do que brigar pelo preço. Às vezes pela indicação, gosto de trabalhar nesse nível por conta dessas vantagens, principalmente por não precisar brigar por preço. Então, se eu vou atuar dentro desse cliente levemente motivado, também preciso pensar qual vai ser a proposta de valor que ele está procurando. Ele está procurando, vamos utilizar ainda o exemplo da academia. A pessoa já tomou consciência que ela precisa cuidar da sua saúde, precisa cuidar do seu corpo, precisa perder peso, precisa melhorar os coisas lá do exame de sangue
e ela precisa de procurar uma academia, mas ela não tá tão ruim. Ela ainda tá cabendo nas roupas. Então ela vai procrastinando. O ser humano, ele procrastina sempre. E ele acaba que não procura o serviço naquele momento. Esse tipo de cliente levemente motivado, ele pode ser atingido, por exemplo, por uma academia que mostra que pode ser prazeroso, que não é só sofrimento estar na academia. E ele mostra que aquele ambiente exclusivo daquela academia que consegue proporcionar isso. Que vai ter professores capacitados, que dão atenção, que não é aquele tipo de professor que nem olha o que o aluno está fazendo. E ele vai conseguindo construir isso ao longo do tempo para que quando ele decidir ou quando você fazer uma oferta irrecusável para ele, ele vai comprar de você. E por fim, o cliente não motivado é um dos mais difíceis de você conseguir criar uma proposta de valor que se adeque a ele, mas quando você consegue isso, você consegue aumentar significativamente a sua base de clientes, porque eles existem aos montes. Então, por exemplo, se eu estou precisando de uma fonte de receita, estou precisando de fazer uma injeção de caixa na minha empresa. Dentro do meu segmento de clientes, eu pego e olho para o tipo de cliente não motivado. O cliente que ele não sabe que precisa do meu produto, mas ele pode vir a precisar. Então eu começo a trabalhar, por exemplo, o medo. Alguém já perdeu as fotos que você tinha digitalmente guardada? Alguém já perdeu uma foto do pai ou da mãe que ficava lá num quadro e embolorou, estragou? Então, eu tenho esse serviço aqui de restauração. Eu tenho esse serviço aqui, de fazer álbum. E está com um preço extremamente atrativo. É uma oferta única. E, de fato, é uma oferta única. Porque no meu caso, eu só estou fazendo isso para injetar dinheiro no meu caixa. Eu não preciso disso sempre. Então, como oferta única, você consegue... Não oferta única, né? Única, exclusiva, uma oferta boa, você consegue atingir esse tipo de clientes e aumentar a sua fonte de receita. Trabalhar exclusivamente com clientes não motivados leva-se bastante tempo. Então, se o seu modelo de negócios não precisa atingir um ponto de crescimento muito rápido, você pode trabalhar exclusivamente nesse tipo de público. Mas fique ciente que levará mais tempo. O seu produto, o seu serviço pode atingir os 3 níveis, mas cada um deles vai precisar de uma proposta de valor diferente. Então eu preciso que você defina qual que vai ser o seu principal tipo de cliente. Você tem um segmento, e dentro desse segmento qual vai ser o principal tipo? O super motivado, levemente motivado ou o não motivado, e justifique isso e posteriormente você vai pensar numa proposta de valor exclusiva para esse tipo de cliente. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado e até mais.